Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou na companhia do Jornal Gente, com todo o timaço de jornalismo na tela também do Band News TV. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã, Jornal Gente pra você. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz as informações também aqui pertinho da gente, da região metropolitana de Campinas, de todo o nosso interior de São Paulo, mas com aquele radar ligado. Notícia nacional e internacional também é nossa praia aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170, em FM 85.7. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos na mesa de som do Gilberto Sufi, na central técnica com a imagem que você confere no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. São 10 horas da manhã, 4 minutos, deste último dia do mês de outubro, 31 de outubro de 2023. Tiago Prudente, daqui a pouquinho conosco, já melhor recuperado, já tá conosco. Tiago Prudente, bom dia pra você, como é que tá o amigo? Muita gente mandando mensagem pra saber, tá tudo bem com o Tiago, o que aconteceu com o Tiago? Tá recuperado já, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sim, estou recuperado, em recuperação, recuperando as forças aí, mas já estamos aí 90%. Estamos aqui para mais um dia aí nesse 31, né, que no Brasil agora está popularizando o Halloween, que é uma data muito comemorada nos Estados Unidos, e olha que agora no Brasil tá virando moda, né, Heitor? Inclusive, você fez uma reportagem sobre esse assunto do chamado Turismo Macabro pela cidade de São Paulo, um grupo que também realiza esses passeios em locais no mínimo exóticos pelas cidades. E na capital paulista tem algumas histórias um tanto quanto fantasmagóricas. Então, vamos colocar a reportagem do Tiago Prudente para a gente saber um pouco mais deste Halloween. Você tem medo do Dia das Bruxas? Tem gente que vai atrás de onde está a assombração. O fantasma do maestro Carlos Gomes no Teatro Municipal de São Paulo. O lobisomem, aqui do Largo São Francisco. Amigos de outro mundo, no prédio dos Correios, no Vale do Anhangabaú. E ela estava lá trabalhando quando ela sente alguém batendo nas costas dela. Achou que fosse a parceira dela de trabalho, ela virou, não tinha ninguém. Ainda mais no mês de outubro, de Halloween, histórias como essa ganham mais força e fazem a Alice roer as unhas. O que ele tava falando que te deixou com medo? Do lobisomem. Aí você ficou com medo? Eu fiquei. Eu falei, pega na mão da titia que se ficar com medo, a gente vai com medo mesmo. Para esse grupo, esse foi só alguns dos arrepios nesse passeio macabro pela região central de São Paulo. O Anhangá, ele se alimenta da energia das almas. Aqui, a história muitas vezes perdida, cheia de assombrações, ganha vida à luz do dia. Essas histórias fantásticas, elas sempre fizeram parte do nosso imaginário, mas elas sempre são colocadas também num lugar meio exótico, como se elas não tivessem muita importância. Além de curiosidade e coragem para participar do projeto Reconheça o que te assombra, é preciso fôlego. Só esse trajeto aqui em São Paulo tem 6 quilômetros. O projeto já passou por 5 cidades brasileiras. E olha, em novembro vai chegar a 6ª, o Rio de Janeiro. É um mix de curiosidade, né? Aquela coisa assim, que a gente não conhece, acho que mexe um pouquinho com a gente. Agora eu entendi por que Tiago Prudente foi parar no departamento médico. Não é pelo turismo macabro, Tiago. É por ter que caminhar 6 quilômetros. E pior, Heitor, que não dá nem para dar essa justificativa, porque eu fiz essa reportagem, vai fazer o quê? Umas 3 semanas já. O corpo tá recuperando ainda.
Então, tava no período de recuperação ainda. Eu fiz essa reportagem para os ouvintes entenderem. Nem sempre uma reportagem que a gente faz no dia vai no dia. Algumas reportagens demoram um pouco mais para ir pro ar, até pelas datas e tal. Eu fiz essa reportagem. E o legal desse projeto, Heitor, você sabe que esse projeto nasceu em Campinas, né? É um campineiro que criou esse projeto, nasceu em Campinas. Os primeiros passeios foram criados na cidade de Campinas, contando essa história, né? E que foram realizados, inclusive, nesse mês de outubro, também em alguns pontos da cidade. Um projeto muito bacana, mais do que esse lado teoricamente tenebroso, ele é, na verdade, um projeto histórico para resgatar alguns dos monumentos que, às vezes, a gente passa despercebido no dia a dia sem saber a história que tem por trás. Mas claro que tem aquela pimentinha também com um filminho de terror. Terror mesmo é para quem está, neste momento, na rodovia Anhanguera, trânsito carregadíssimo na pista sentido capital que passa por Campinas por conta do acesso à Avenida Lix da Cunha. Então, se você está me acompanhando agora, puder evitar a região, são 2 quilômetros de lentidão no acesso da Lix da Cunha por excesso de veículos. Isso traz reflexo também na própria rodovia Anhanguera. A melhor opção para ir à capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes, mas também tem trânsito lá no quilômetro 53, trecho que passa por Jundiaí na pista sentido capital, são 3 quilômetros de para e anda. A lentidão na Anhanguera tem um outro ponto também na pista sentido capital em Sumaré, entre os quilômetros 106 e 104. Então, uma manhã complicada ao motorista que corta as estradas, que utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes, principalmente a caminho de São Paulo. Na pista sentido interior, o trânsito vai fluindo bem, desde a saída de São Paulo até a chegada a Campinas e trechos mais à frente também, mais ao interior de São Paulo. O motorista não tem dificuldades na manhã de hoje. São 10h09 e olha, novas informações a partir de agora sobre uma mega operação de um esquema fraudulento que, ao que tudo indica, do que foi levantado, já se sabe que provocou um prejuízo de 5 milhões de reais aos cofres públicos. Mas esse valor pode chegar até 40 milhões de reais. Estou falando sobre a operação da Polícia Civil de Campinas contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, que tinha como vítima um programa com a intenção de fomentar a economia local. É o programa Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP. A polícia identificou que criminosos estariam utilizando empresas de fachada criadas exclusivamente para conseguir esse investimento estadual, desviar o dinheiro para a compra de carros de luxo, para compras de artigos também considerados de luxo, como relógios e joias, e sem o devido pagamento aos cofres estaduais. O Everton Ramos conversou com os policiais civis, os delegados à frente desse inquérito, que contam o que foi apurado até aqui e os próximos passos dessa investigação. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba. Segundo a polícia, a quadrilha criava empresas fantasmas para obter empréstimos pelo Desenvolve São Paulo, um banco público vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, de fomento a micro e pequenas empresas. Para conseguir a aprovação do crédito, os criminosos fraudavam documentos. A polícia não descarta que funcionários do Banco Estadual estejam envolvidos no esquema. Com a operação aprovada, o dinheiro era repassado a membros da organização criminosa. Os empréstimos obtidos em 2021 não eram pagos pelos fraudadores. O prejuízo aos cofres públicos até o momento é de cerca de 5 milhões de reais, mas a polícia acredita que esse valor pode ser superior a 40 milhões de reais. Há expectativas, com o avanço das investigações e com toda a colaboração que foi feita por parte da Desenvolve SP, de que esse prejuízo pode ser muito maior, chegando aos 40 milhões de reais. Evidentemente
as investigações vão prosseguir. O valor confirmado até agora é referente a 3 empresas fantasmas onde a polícia esteve nos endereços citados nesta segunda-feira e confirmou que elas não existem. A agência do Desenvolve São Paulo colabora com as investigações. Nós tivemos reuniões junto à diretoria da Desenvolve SP, com o setor jurídico e todos os envolvidos. E essa convergência de esforços é que possibilitou, nesse primeiro momento, o sucesso. Até o momento não foram expedidos mandados de prisão. Depoimentos devem ser colhidos de testemunhas para ajudar no andamento das investigações. Aqui a investigação ainda está no início, temos muito o que aprofundar ainda. E o objetivo não é apenas identificar, individualizar a ação de cada um desses integrantes dessa organização criminosa, desarticular essa associação e tentar recuperar esses valores que foram ilegalmente desviados e devolvê-los aos cofres públicos. Foram apreendidos 2 veículos de luxo, relógios, notebooks, celulares, maquininhas de cartão, documentos e anotações. A polícia ainda pediu para que a justiça bloqueie bens e valores dos investigados. O objetivo é restituir aos cofres públicos a quantia obtida indevidamente. Eles vão responder por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Obrigado, Everton Ramos. A principal suspeita em relação à presença de agentes públicos é porque esses criminosos conseguiram fraudar documentos. Então, a suspeita é de que alguém de dentro do Desenvolve São Paulo, do Banco Público Estadual de Desenvolvimento, tenha facilitado com acesso a informações, com acesso a papel oficial mesmo, a material oficial para conseguirem esses empréstimos, e isso está sendo apurado. Importante destacar que a investigação começa a partir de uma denúncia que sai do próprio Desenvolve São Paulo. Então, a movimentação estranha chamou atenção dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, dentro do próprio Banco Público. E aí, a Polícia Civil entrou em ação numa apuração que não começou ontem, mas que teve um capítulo importante com todos esses mandados de busca e apreensão cumpridos através da ordem judicial e com muito material apreendido. Então, até o momento ninguém foi preso, mas o que foi apreendido de documento, de celular, para saber a troca de mensagens, para saber com quem se negociava esse tipo de acordo, com quem se negociava esse tipo de empréstimo, isso tudo certamente vai fazer a polícia não apenas chegar ao valor que já é estimado em 40 milhões de reais, mas chegar a muita gente envolvida nessas cidades como Campinas, Indaiatuba, Elias Fausto, Valinhos e outros municípios que ficam na Grande São Paulo. Tiago Prudente. Dez horas e 15 minutos, a gente vai restabelecer daqui a pouquinho o contato com o Tiago Prudente. Enquanto isso, a gente gira as informações aqui da nossa região dentro do nosso Manhã Bandeirantes e trazendo também os destaques da política regional, porque ontem havia a expectativa pela votação de um projeto de lei que já teve uma primeira aprovação quanto à gratuidade do transporte público em Campinas, ônibus de graça para estudantes que forem prestar o Enem. Se aprovado ontem, esse projeto teria um tempo de bastante aperto, muita correria para ser aplicado já na prova desse ano, que acontece a primeira etapa do Enem neste final de semana. Os vereadores retiraram a urgência, portanto, da segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do vereador Rubens Gás, que concede a gratuidade desde que esteja esse estudante com toda a documentação em mãos, com o comprovante do local onde vai fazer o Enem. A partir dessa aprovação de retirada de urgência, o assunto saindo da pauta nesta semana, para 2023, obviamente, não vai dar tempo desta lei ser aplicada. Mesmo que volte à pauta na quarta-feira, o que eu não acredito que vá acontecer, não haveria tempo para a sanção por parte da prefeitura, para a aprovação também dos responsáveis pelo transporte público da cidade, ainda mais em meio a um processo de licitação que está aberto, em meio a tudo que a gente vem acompanhando das dificuldades que a prefeitura tem até aqui
para conseguir uma nova empresa com a licitação do transporte público para os próximos anos. Então, essa pauta foi tirada para esse ano de 2023. Se aprovada no futuro, a lei deve passar a valer em 2024, se for aprovada essa proposta em segunda votação. O Exame Nacional do Ensino Médio tem sido pauta em praticamente todas as escolas públicas particulares, em cursinhos, e entre os alunos que sabem que o Enem, que até alguns anos atrás era uma prova que concedia alguns pontos a mais em vestibular e era considerado quase um teste para quem fosse fazer as provas de ingressão nas universidades, o Enem agora é vestibular. O Enem agora é entrada para as universidades. E a semana começa, inclusive, com essa preparação do Enem sendo realizada em diversos pontos de Campinas. O Guilherme Selegato acompanhou um desses grupos e conta pra gente como é que tá a cabeça do estudante e como é que os professores lidam com o momento de passar conteúdo, mas se preparar para uma prova que tem suas características muito próprias. Ansiedade, nervosismo e medo. A pressão para essa reta final do Enem é grande e pode aumentar o estresse dos jovens na fase que exige mais dedicação e empenho. Você acha que essa pressão vem mais de você, dos pais ou da escola? Eu acho que vem mais da família, eles que esperem mais um retorno do investimento que eles estão fazendo na gente. Só que também a gente acaba se cobrando um pouquinho, porque somos nós que estamos indo lá. No começo do ano eu passei por uma fase bem difícil, mas aí com o apoio da minha mãe, da escola, da Érica, que é a coordenadora, eu consegui reajustar isso. Então eu voltei, eu tinha parado completamente de fazer esportes físicos e eu adoro. Então eu voltei a jogar basquete, voltei a correr, porque eu estava muito nesse clima de fazer vestibular, e aí eu fui me perdendo, mas com o esporte, reajustando tudo isso, no fim deu tudo certo. E aí hoje eu percebo que eu estou muito melhor do que no começo. O Enem acontece no dia 5 de novembro, bem próximo da data em que o Halloween é celebrado. E por isso, o nome do evento, Dicão Halloween, justamente para que os estudantes possam tirar qualquer tipo de medo nessa reta final do exame. Cerca de 400 alunos participaram de um evento em Campinas, onde receberam dicas para que tudo possa correr bem no dia da prova. Então, em questão de tempo, o que é importante? Ele criar uma rotina de estudos e nessa rotina ele estudar, não passar de 1h30 de cada matéria, tá? Então, estou estudando matemática, não adianta você estudar 5 horas de matemática, né? Você tem que dar uma quebra ali, estudou 1h30, 1h40, troca, vai para uma matéria de humanas, você tem que fazer essa mescla para não acabar com o cérebro dele, né? Para não ter uma exaustão aí no cérebro. O João é psicólogo e fala da importância dos estudantes intercalarem os estudos com atividades que aliviem a mente. A ansiedade, ela faz parte, é um processo da vida natural para todo ser humano. Então a primeira coisa, você tem que estar em contato com você mesmo, entendendo, estou ansioso, faz parte, é uma coisa nova para mim, eu não experienciei isso antes, mas eu tenho um processo de vida que, durante a escola, todo o meu período letivo, todos os professores me acompanhando o tempo todo, me ajudaram a estar um pouquinho mais familiarizado com o que está por vir. E como será que os alunos estão se preparando para a tão temida redação, que tem também o peso maior na pontuação? A redação é muito importante para todos, mas acho que para quem vai prestar humanas, que é o meu caso, é o carro-chefe. Eu estou me preparando bastante, fazendo muita redação, pegando temas diversos, né? A gente sabe mais ou menos os temas que podem cair, os temas que são mais difíceis, mas que você tem que estudar do mesmo jeito. Apesar de toda essa pressão com a prova que já está aí, os estudantes estão esperançosos e não veem a hora de entrar na faculdade. O curso e a instituição já estão decididos. Eu quero fazer Relações Internacionais na Unesp e pelo Enem eu vou prestar Unifesp ou UFMG, ainda estão decidindo. Eu vou prestar para várias, mas acho que meu foco principal está sendo História na Unicamp. Num período em que o aluno, o estudante, deveria pensar apenas no conteúdo e em qual universidade ele vai ingressar, outras questões acabam envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano. A principal delas teve uma resposta ontem por parte do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pela aplicação do Enem. Muita gente dizendo que os locais de prova foram marcados absurdamente distantes de onde essas pessoas moram. E
no caso de Campinas, não deu tempo de aprovar a lei da gratuidade do ônibus. O que acontece? São cerca de 50 mil candidatos que fariam a prova em locais que às vezes chegam a mais de 30 quilômetros de distância. O INEP ontem divulgou uma nota dizendo que os inscritos para o Enem não serão prejudicados por conta desses locais muito distantes da residência. As normas do INEP garantem a alocação num raio de no máximo 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição e que haverá uma mudança para 2023. Qual será? Os inscritos que estiverem a mais de 30 quilômetros de onde moram para aplicar a prova vão poder realizar o exame em uma outra data, 12 e 13 de dezembro, em locais que serão divulgados nos próximos dias. A metodologia do Enem permite a comparabilidade das notas e a igualdade de condições entre os participantes. Obviamente não dá para ser a mesma prova, com as mesmas questões, com o mesmo tema de redação, mas o INEP está garantindo que dá para fazer uma prova do Enem para esses cerca de 50 mil alunos prejudicados com o mesmo grau de dificuldade, com a mesma busca pelos conhecimentos teóricos e pela capacidade de elaboração de uma redação. O INEP vai disponibilizar na página do participante, no próprio site do Enem, uma aba específica para inscritos interessados nessa nova aplicação que submetam seus pedidos para análise. O sistema vai receber as informações de 13 a 17 de novembro. Então, ainda há tempo para quem se sentiu prejudicado com as localizações, os locais onde as provas foram marcadas. Acredito que em Campinas não seja o caso de muita gente, porque Campinas tem vários pontos espalhados de aplicação do Enem. Mas eu vou confirmar aqui quais são exatamente os pontos em que a prova vai ser aplicada, para saber se dentro desses 50 mil prejudicados há moradores de Campinas. O INEP só garante que eles vão poder fazer em outra data e que os principais locais são nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e na capital federal, Brasília. Se você estiver nessa situação, filho, neto, filha, alguém que você conheça que vai prestar a prova do Enem e já tinha se tocado que estava muito longe o local da prova de onde você mora, esse é um caminho agora oferecido por quem realiza a prova pelo INEP para que seja reagendado o exame, aí sim, mais próximo de casa. Não tem um ano que a gente não fale de uma confusão ligada ao Enem também, né, Tiago? Seja vazamento de gabaritos, seja local de prova marcado sem observar o raio de distância da casa do candidato. O Enem precisa também voltar a ter essa credibilidade, porque ele é uma prova muito importante, todo mundo confia no que o Enem vai colocar ali como questão, ele é o caminho para a entrada nas universidades. Mas quem vai fazer o Enem tem que pensar só no conteúdo. Quando começa a pensar em vazamento de gabarito, quando começa a pensar em distância da prova, aí você acaba tirando o foco desse estudante. É uma prova muito grande, né? É uma logística muito complicada, isso tem que ser colocado. Não é uma logística simples de se fazer, lembrando que comparado aos vestibulares que são feitos no Brasil, por exemplo, da USP ou da própria Unicamp, o Enem é muitas vezes maior porque atinge um número de estudantes muito maior. Mas a gente vira e mexe tem esse tipo de problemas que acabam acontecendo com o Enem. Nos anos anteriores, acho que o vazamento de gabaritos é um fato mais grave do que esse. Nesse caso, está se dando uma opção para os alunos, mas se eu fosse aconselhar os alunos, eu diria o seguinte: faça um esforço, mesmo que você esteja longe do local de prova, para comparecer nos dias marcados, porque, como o INEP disse, vai ser submetido a uma avaliação, se você tem direito ou não a fazer a prova nos outros dias. O Enem tem alguns problemas, mas eu acredito que, no geral, é uma oportunidade muito boa para o aluno conseguir ingressar na universidade. Diferente dos vestibulares, muitos vestibulares que são decoreba, que você tem que decorar algumas coisas, o Enem força você à interpretação de texto. E acho que isso é muito importante, porque eu tenho a sensação, Heitor, não sou um especialista em educação, mas estou pegando pela experiência que eu tive quando prestei o Enem, isso há
11 anos eu fiz a prova do Enem, quando fui ingressar na universidade, eu acho que o Enem tem uma oportunidade muito grande, porque ele provoca a reflexão, a interpretação de textos, são questões em que você coloca realmente os seus conhecimentos em teste. Alguns vestibulares que eu prestei, eu notava muito que era mais uma decoreba do que o aluno entender exatamente do que ele estava respondendo, as questões que foram levantadas. Então, é uma prova importante, e eu acho que uma reflexão maior, até a gente entrevistou um professor esses dias falando sobre a questão dos vestibulares, abordando o vestibular da Unicamp, acho que precisa ser feita uma reflexão no Brasil sobre o método de aprovação nas nossas universidades, de ingresso nas nossas universidades. Eu acho que esse método que a gente usa está ultrapassado. Ele não consegue medir exatamente a competência do aluno para ingressar numa universidade. Uma prova não é capaz de fazer essa medição, porque eu acho que ela limita muito o aluno. Às vezes o aluno está num mau dia, teve um dia ruim, aí vai mal na prova, não consegue ingressar na universidade. E sem dúvida seria uma pessoa que teria um desempenho excelente num curso universitário, mas devido a um desempenho ruim não consegue ingressar. E alguém que fez a decoreba ingressa. Isso é muito ruim, porque eu acho que essas provas, e isso eu tenho essa impressão desde quando estive nessa época das universidades, aí, de entrar nas universidades, de que as provas não têm a capacidade de medir exatamente se o aluno está preparado ou não. Acho que é algo que precisa ser revisto, pensado um novo método de avaliação, talvez um método contínuo durante o ensino médio, para que a gente possa melhorar o ingresso nas universidades, diminuir a pressão sobre os estudantes e dar mais oportunidade para que eles possam ingressar com qualidade. E também uma outra questão que é fundamental, podendo escolher exatamente a profissão e o que querem fazer. Porque muitos alunos chegam tanto nessa pressão, Heitor, que às vezes acabam optando por um curso que tem uma nota de corte menor para evitar uma frustração. E acabam não realizando um curso que gostariam e aí acabam desistindo no meio do curso. Então, acho que é preciso repensar. As universidades, que são locais onde a educação é pensada em primeiro lugar, precisam repensar essa questão, porque fica muito claro. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa sensação e acho tão distante, as universidades tão distantes da realidade dos estudantes, muitas vezes com essas provas. É um método que a gente ainda não encontrou uma solução alternativa, embora a discussão aconteça, e para quem está prestando, por mais que seja um momento de discutir se é o melhor ou não, ele tem que jogar a regra do jogo. Por isso que, para o Enem especificamente, atualização é um dos assuntos. Atualidades caem nas provas do Enem, inclusive o tema de redação quase sempre é ligado a um fato que esteja acontecendo no mundo, a uma discussão que faça parte da sociedade naquele momento. Então, de alguma forma, o Enem tenta, pelo menos, ampliar um pouco além do decoreba, como você bem destacou. Provas do Enem que vão ser aplicadas em 2 finais de semana. A primeira prova já neste domingo, dia 5 de novembro. Depois, no outro domingo, no dia 12, tem a segunda parte da prova do Enem, que vai ter o gabarito divulgado no dia 24 de novembro. Os resultados saem no dia 16 de janeiro do ano que vem. Por isso que a dica do Thiago foi importante. Se puder, mesmo achando que a distância é muito grande, muito longa, faça essa primeira prova, porque somente depois da aplicação da prova é que o INEP vai avaliar se você tinha ou não direito de pedir essa segunda data, essa nova data para o final de novembro, começo de dezembro. Então, corre sim o aluno o risco de tomar um não e não ter feito essa primeira prova. Não sei se foi tão interessante assim, só para casos que realmente sejam comprovados, que tem muito mais de 30 quilômetros, acredito que vale a pena, porque também a gente está falando de um custo. Não é barato andar nem de transporte público nesse país. E para a primeira data da prova, com certeza esse projeto de lei de Campinas de gratuidade do ônibus para os estudantes não vai passar. Foi adiado ontem da sessão, mesmo que votado amanhã, não dá tempo de entrar em vigor para domingo. Para a segunda parte do dia 12, também acho muito difícil.
Então, os vereadores em Campinas perderam uma grande oportunidade de ou colocar esse projeto mais cedo em pauta para beneficiar os estudantes agora, ou então vão deixar para o ano que vem. E aí, no ano que vem, tem eleição, né? Aí as pessoas vão lembrar mais fresquinho na cabeça de que, olha, a gente aprovou. Seu filho vai fazer o Enem, não vai pagar ônibus, hein? Fomos nós que aprovamos. E aí acaba ficando bom para todo mundo. Mas se tivesse um pouquinho mais de vontade política, eu acho que esse projeto, que é bom, que é um projeto que acho que deveria ser já aprovado com urgência, ele poderia ser colocado já neste ano de 2023. Ou será que tem mais a ver com a licitação do transporte público, porque não é hora de brigar com a empresa que está aí, Thiago? Heitor, eu estava até olhando aqui para verificar, porque existe às vezes uma questão de legalidade, né, para colocar esse tipo de projeto de lei em vigor, assim, muito em cima de uma data como essa. O projeto é bom, mas os vereadores, vendo que poderia cair muito em cima da prova, poderiam já ter colocado para o ano que vem, né? Eu não sei, eu estou vendo aqui se tem alguma questão de legalidade que impede que um projeto seja colocado tão em cima, às pressas, assim. Vale ressaltar que a maioria dos estudantes que vão prestar o Enem já tem o benefício do passe escolar, né? Que são estudantes que estão aí cursando o ensino médio em sua grande maioria, e aqueles que utilizam o transporte público para ir para a escola já tem o passe escolar, mas sem dúvida nenhuma ter uma gratuidade para quem vai prestar o Enem é um projeto positivo. Tem todo esse cenário por trás referente à licitação do transporte público, que a gente não pode descartar, que sem dúvida nenhuma pode ter pesado ali na hora da análise desse projeto e pode ter sido retirado da pauta exatamente por isso. Por que comprar briga com as empresas de ônibus num momento como esse, né? Um momento tão delicado. E a gente tem que colocar o seguinte, né? Querendo ou não, um projeto como esse, eu não li o projeto, vou confessar para vocês aqui, eu não vi o projeto ainda, tem que apontar. Se você aponta uma gratuidade, de onde vai sair o dinheiro, e provavelmente isso significa mais subsídio para as empresas de ônibus. Tem esse detalhe também que tem que ser colocado, de quantas pessoas vão ser beneficiadas, são pontos que a gente tem que abordar e colocar, mas é um projeto positivo e que pode ser pensado. Eu acho que para esse Enem de 2023 não vai entrar em vigor, não vai ser aprovado, mas se for pensado já para 2024, é uma questão que já fica colocado na licitação do transporte público, e a empresa vencedora já vai estar ciente de que no dia do Enem, os estudantes que vão prestar a prova vão poder ir de graça. E eu acho que o impacto é pequeno, Heitor. Se a gente pegar o número de estudantes que vão prestar o Enem e o número dos estudantes que utilizam o transporte público, o impacto é bem pequeno no sistema, né? O texto do vereador Rubens Gás, ele diz o seguinte: é um projeto que tem aqui 4 artigos, e o artigo 2º coloca: as despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Ou seja, tem que estar no orçamento da prefeitura, pelo que eu entendi, para o ano seguinte. Até por isso seria muito pouco provável que esse projeto de lei colocasse em pauta já o assunto Enem 2023. Mas então, que deixasse para depois do Enem, porque aí você cria uma expectativa na cidade, aí você tem que pensar que existe o trâmite legal da Câmara Municipal, que tem todas as burocracias, que tem que estar tudo dentro do documento, e tem a questão política. Então, quando os vereadores eles lançam, olha, estamos votando um projeto de lei que pode dar gratuidade para o Enem, às vésperas do Enem, o que é que o eleitor pensa? O que é que o cidadão de Campinas pensa? E não tem obrigação de saber os trâmites legais. Ah, que bacana, meu filho vai fazer o Enem domingo, meu filho vai fazer o Enem daqui um mês. Então pode ser que esse dinheiro que a gente vai ter que gastar e que pode fazer muita falta, a gente não tem esse custo. Mas não, está muito claro aqui, desde o começo do projeto, que não ia dar tempo de fazer agora. Então que deixasse ele ou para um começo do ano, quando desse tempo de adaptar tudo isso, ou já deixando claro que é para o ano que vem. Mas dá essa sensação de criar uma ideia que, olha, agora vai, nós vamos ter uma lei boa para você. Mas não é para agora, é para o ano que vem. Então, isso
às vezes vai desgastando, vai cansando, porque sempre parece que as coisas não são tão urgentes em Campinas, ou se vende algo como estamos resolvendo o teu problema, mas não é para agora, é para um futuro. É, uma palavra para isso, né? O projeto não é ruim, mas é politicagem, né, Heitor? Politicagem pura, porque, pelo que você leu aí no parágrafo, como precisa estar previsto no orçamento, esquece, 2023 sem chance. Aí a prefeitura também tem que destinar verba extra esse ano, e sem chance, é projeto para o ano que vem, mas... E olhe lá. Como nós estamos no período de Enem, né, por que não... fazer uma propagandinha, né? Porque aí você cria esse apelo, os vereadores são lembrados, olha, a Câmara tem coisa boa. E tem coisa boa. Mas às vezes precisa acertar o timing também. Não sei se criar essa expectativa às vésperas do Enem, para depois dizer, então, mas não dá tempo de fazer agora, vai ser pro ano que vem. Não sei se é o melhor dos timings, não, sendo bem honesto. 10h38, vamos para um rápido intervalo e na volta a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493 e tem também os destaques nacionais com a repercussão da entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e uma reunião prevista para esta terça-feira entre o presidente Lula, o ministro Haddad e lideranças partidárias com a pauta que vem tomando conta do noticiário econômico. A gente volta logo depois do intervalo. Este é o Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O caminhão da Serasa de renegociação de dívidas retorna a Campinas e permanece no Largo do Rosário, no centro da cidade, até o dia 4 de novembro. A volta ocorre após a grande procura registrada na primeira quinzena de setembro, quando mais de 5.600 moradores da região negociaram mais de 6.700 dívidas e obtiveram mais de 26 milhões em descontos. Dessa vez, o motivo é a realização do tradicional feirão limpa-nome da Serasa, sempre das 8 da manhã às 6 da tarde, em uma grande tenda instalada no Largo do Rosário. O caminhão e a tenda ficam lado a lado para proporcionar mais postos de atendimento. É a primeira vez que a iniciativa acontece fora de uma capital brasileira. Mais de 500 empresas, entre bancos, financeiras, varejistas, operadoras de telefonia e empresas que compram dívidas, concederão descontos de até 99% para quem quer reorganizar as finanças pessoais. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato
Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta, com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h43, e esse é o momento de você participar conosco pelo WhatsApp que você conferiu, 971021493, agradecendo ao Marco Silva Bedin que está acompanhando a gente de Hortolândia. Aliás, vou compartilhar com vocês, eu tinha uma entrevista marcada, nós tínhamos marcado na última segunda-feira com o prefeito de Hortolândia, e a gente vai reagendar a data, infelizmente não foi possível. Hoje também tínhamos uma entrevista marcada com o candidato, o pré-candidato à Prefeitura de Campinas, Pedro Tourinho, por conta da agenda pessoal dele. Nós remarcamos para a próxima segunda-feira, ainda repercutindo os números da pesquisa Paraná Pesquisas, que coloca Dário Saad, primeiro colocado na intenção de voto em Campinas, Rafa Zimbaldi, segundo colocado, Pedro Tourinho, terceiro colocado. Nós queremos ouvir todos esses envolvidos na cultura política de Campinas e nessa possibilidade deles serem os candidatos. E semana que vem, portanto, ficou marcada a entrevista com Pedro Tourinho. Amanhã nós vamos conversar com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, segundo colocado na pesquisa, ele que é do partido Cidadania. O Edivalmir Massa escreve dizendo: meninos, acontece que nossos alunos estão divididos em palavras que terminam com ão. Os que vão para a faculdade por aptidão, ele acredita, o Edivalmir, que são poucos. Os que vão por aproximação têm um número relevante. E aí tem aqueles que vão por aporrinhação. Aqueles que vão porque tem os pais que querem que eles façam algum curso e eles acabam, às vezes, não sendo tão felizes assim nessa escolha. O Edivalmir falando sobre as provas vestibulares e provas do Enem, que não terá gratuidade no ônibus para a prova de domingo. Ainda não foi aprovado o projeto de lei, assunto que o Wagner Marcondes nos escreve com o seguinte texto: Deus do céu, tá aí um assunto que já virou folclore em Campinas. Essa tal licitação do transporte público. Só eu já ouço isso há mais de 30 anos. Entra licitação, sai licitação, e o transporte público de Campinas, na opinião dele, sempre continua péssimo e caro. Agora, vira e mexe, ficam amarrando condicionantes nessa licitação. Aí que o negócio não vai sair nunca. Quem sabe um dia a fórceps, escreve o Wagner. Se aprovada essa lei, certamente quem for assumir o transporte público em Campinas, a empresa que vencer a licitação, vai ter que arcar com essa gratuidade e vai cobrar também do poder público que esteja no orçamento a conta gratuita para o Enem de 2024. De 2023 não vai dar tempo. Tem mensagem de áudio chegando também pelo nosso WhatsApp 971021493. Bom dia a todos. Alê, Heitor Fredo, Thiago, falando um pouquinho sobre esses golpes financeiros que é objeto dessa matéria de vocês. Cara, só cai nessas coisas quem quer mesmo, né? Eu, quando vou fazer um empréstimo ou alguma coisa parecida com relação a isso, ou eu vou em banco físico ou no aplicativo do banco. Mesmo assim, a gente tem que pensar muito bem, porque depois o empréstimo ele vai comer o seu orçamento durante os meses. Eu procuro fazer. Essa é a minha filosofia, né? Às vezes você passa apertado um pouquinho,
no mês seguinte está um pouquinho melhor por conta de eu ser autônomo, né? Tiagão, pronto restabelecimento para você. Em 2015 eu fiz um ultrassom de corpo inteiro e descobri preventivamente, né? Um ultrassom preventivo, descobri que tinha pedra na vesícula. Aí fui lá, tirei a vesícula biliar porque eu não sentia nada. O Dário poderia aqui promover exames preventivos para a população do SUS, que fica mais barato, às vezes, tratar no início do que pegar só no final, como é agora. Grande abraço a todos e DJ Alê. Tá aí a dica do nosso ouvinte DJ Alê. Muita gente mandando mensagem, viu, Thiago? Preocupado com a sua saúde. Mas sabe que também, no meio disso tudo, surgem as fake news, né? Teve gente dizendo que o Thiago Prudente tinha acertado com a Globo, teve gente dizendo que o Thiago Prudente estava viajando para fora do país. As fake news às vezes nascem de onde a gente menos espera, né? E às vezes nascem de onde a gente às vezes até espera mesmo, né? Exatamente. Mas no caso aí, pode deixar os ouvintes que não era nada disso, né? Eu tava mesmo em off por outra questão. Mas falando dessa questão de fake news, Heitor, eu estava pelas redes sociais, passando aí pelas redes sociais, mais propriamente dito pelo Facebook, e o que me chamou a atenção foi uma postagem do vereador Nelson Rossi. Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer uma análise aqui de como fake news surgem e como a gente usa imagens, às vezes, sem entender do que a gente está falando. Por que eu digo isso? Porque eu acho que críticas, opiniões são válidas e acho que os deputados, os senadores, os vereadores, prefeitos, o cidadão que não tem cargo público tem o direito de fazer sua manifestação política, a sua opinião, e isso é muito válido. E aí eu vi a seguinte postagem do vereador Nelson Rossi. O primeiro requisito para se afiliar ao PT, 2 pontos, ser hipócrita. Bom, até aí tudo bem, eu acho que ele está correto em fazer a crítica que ele quer fazer. O problema foi a foto que ele colocou. Aí tem uma foto do dia da posse, em que estão as pessoas em volta do presidente Lula subindo a rampa, indígenas, homossexuais, pessoas com deficiência, e aí tá assim, expectativa, todes. E aí embaixo, realidade, só brancos. Só que o detalhe, quando eu olhei a foto do Realidade, só brancos, eu fiquei observando, eu falei, ele está fazendo uma crítica ao governo, e é uma crítica até que eu vou colocar aqui para vocês. Eu também vejo muitos problemas aí na questão da presença de mulheres e também de negros no governo Lula. E eu faço aqui essa crítica sem problema algum. Só que a foto da Realidade, só brancos, eu fui olhar a foto com mais atenção. Aí eu percebi que tinham alguns colegas na foto de imprensa. Aí eu notei que a foto não tem a ver com o governo Lula, tem a ver com o café da manhã com a imprensa. Aí eu fiquei pensando, falei, o que tem a ver? Ele está fazendo uma comparação de governo, sobre a questão do governo, mas utilizando uma foto que foi um café da manhã com a imprensa. Aí é o que eu digo, é assim que surgem as fake news. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários. E as pessoas, claro, confiando naquilo que o vereador postou, fazendo também críticas sobre o que a foto apresentava. Sem ao menos saber quantas pessoas, quantos negros, quantas mulheres fazem parte do governo. E olha que eu estou pontuando aqui que ainda tem uma crítica ferrenha quanto a isso. Acho que a participação é muito pequena e o governo devia fazer muito mais, porque a maioria da nossa população é formada por mulheres e por negros. E aí, eu coloco o seguinte ponto. Como eu disse aqui, a crítica pode ser realizada, mas ela tem que ser realizada com honestidade intelectual. Aqui o que a gente vê é uma desonestidade intelectual, porque não são funcionários do governo que estão na foto, são jornalistas, é um café da manhã com imprensa. Talvez a crítica aqui tenha que ser feita à imprensa, que ainda é composta por sua grande maioria por pessoas brancas, sem dúvida nenhuma. E é preciso ampliar a diversidade no vídeo, e eu estou fazendo uma crítica à própria imprensa em geral, ampliar a diversidade de pessoas no vídeo, porque a gente precisa espelhar o que a nossa população é no dia a dia. E aí a gente perde a oportunidade de fazer uma discussão que é importante, que é a inclusão
de pessoas negras em espaços de poder, de oportunidade, de mulheres. E essa discussão fica de lado, porque postagens como essa, além de serem uma mentira pelas fotos, porque essa comparação é esdrúxula e irreal, nesse sentido aqui, a discussão que deveria ser realizada sobre a entrada de pessoas negras, de oportunidade, e aqui eu não estou colocando competência, não estou falando de meritocracia, não estou falando nada disso, eu estou falando que é um problema crônico que a gente tem no país. A discussão fica tapada devido a esse tipo de crítica. E as pessoas acabam apenas expondo opiniões que, muitas aqui que não têm sentido algum, e aí é o que eu falo que é um risco das redes sociais, da violência de graça que as pessoas cometem e nem sabem que estão fazendo isso, por ignorância mesmo, mas cometem, acabou sendo estimulado. E eu fico muito triste de ver isso sendo realizado por políticos. Um político que deveria, acima de tudo, saber a importância do que posta, a importância das críticas que faz, e aqui é só um exemplo. Isso acontece tanto com a direita quanto com a esquerda, e fica aqui essa questão. E aí uma foto como essa se espalha, as pessoas que não têm conhecimento não sabem fazer a comparação, e como eu disse, essa crítica pode até ser feita, mas tem que ser feita com fotos que traduzam a realidade. E essa aqui não é a realidade. Essa é uma foto de um café com a imprensa. Se fosse uma crítica à imprensa que é majoritariamente branca, aí sim eu concordaria, mas no caso não foi essa a intenção. Talvez pesquisar um pouco mais antes de postar as coisas seria o mínimo. É o que a gente espera dos políticos, mas pelo jeito é o que eles menos fazem e infelizmente hoje são os maiores propagadores de fake news no nosso país. São os maiores que distorcem mais a realidade para agradar os seus discursos. E isso é terrível, porque isso é ruim para a democracia, independentemente direita ou esquerda. Estou usando um exemplo do vereador que é mais próximo da gente. Então, eu acho que a gente precisa ficar alerta quanto a isso. E aí a discussão principal, né, Heitor, que poderia ser realizada sobre o ingresso dessas pessoas em locais de poder e também a presença e a oportunidade, porque falta muita oportunidade, fica de lado. E eu fico muito triste com uma situação como essa. 10 horas e 54 minutos e falando da política nacional, a expectativa de que nas próximas horas uma reunião aconteça envolvendo o presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e lideranças políticas para falar sobre o déficit zero do ano que vem. Assunto que ganha uma enorme repercussão por conta das próprias contradições do governo. Fernando Haddad puxando para um lado e o presidente Lula puxando para outro. A repercussão da entrevista coletiva que nós ontem tínhamos a expectativa de que acontecesse dentro do horário agendado, estava previsto para as 10h30, foi acontecer ali quase meio-dia. Fernando Haddad não respondeu a todas as questões, mas o fato dele não responder também gera uma repercussão que Caian Messina vai contar pra gente a partir de agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Juros, inflação e obras públicas. Esses foram alguns dos temas da conversa entre Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad no Planalto. O encontro aconteceu depois de o presidente dizer que dificilmente o governo vai alcançar o objetivo de zerar o déficit das contas públicas. Haddad afirmou que o equilíbrio fiscal ainda é prioridade. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Segundo o ministro, a dificuldade para o cumprimento da meta está na baixa arrecadação e em problemas herdados de outros governos. Haddad diz que Lula segue empenhado em zerar o déficit. Da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso.
Nos bastidores, a avaliação é de que a ala política do Planalto está ganhando a queda de braço com a equipe econômica, principalmente por causa do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC 2 prevê investimentos de mais de 65 bilhões de reais só na primeira etapa, lançada no final de setembro. Mais cedo, a presidente do Grupo Santander, Ana Botim, disse que as contas fiscais vão se ajustar se o país for capaz de crescer. A executiva disse ainda que o Brasil pode entrar num ciclo virtuoso. Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda, reduziu mais uma vez a previsão de inflação de 4,65% para 4,63% este ano, dentro da meta para 2023, de até 4,75%. Ainda essa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a nova taxa básica de juros do país, com expectativa de nova queda. Nesse momento, 10 da manhã, 57 minutos, o dólar comercial opera em alta de 0,13%, no dólar para a compra R$ 5,053 e para a venda 0,54. Então há um aumento do valor nesta terça-feira. É a economia com a sua própria regra, digamos assim, quando se trata de especulação, quando se trata de negociações da política interna, da política externa e também desse movimento agora de tentar chegar a uma única palavra do governo federal com lideranças políticas. Na opinião do Adriano Vermelho, enquanto isso, na política brasileira, como eu sempre digo, quem fala demais dá bom dia a cavalo. O Adriano escreve que o excesso de amor próprio e a necessidade de ainda mais autopromoção e holofote tem sido o que ele acha o calcanhar de Aquiles do presidente Lula, que sempre comete o sincericídio político no discurso à la Fidel Castro. Mas, sinceramente, ele acredita que ele não disse nada que nós já não sabíamos. Há um bom tempo, inclusive, que o governo é gastador. Ele questiona, gasta mal? Sim. Junte-se a isso a herança de uma gestão incompetente, sem investimentos na educação, moradia e até saúde. E mais, com um presidente que, como o Tite disse, se referindo ao ex-técnico da seleção brasileira, fala muito. O Tite falou isso para o Felipão, no Corinthians e Palmeiras uma vez. O resultado é uma instabilidade econômica quase hipócrita, forjada por aqueles que apostam no quanto pior, melhor. Aqueles, os bem encaminhados, que quase nem sentem as ondas econômicas que provocam, é a opinião do Adriano Vermelho. E como é que o mercado está reagindo a tudo isso? A Juliana Rosa conta pra gente. A entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa segunda-feira, estendeu o mal-estar da sexta passada, quando o presidente Lula afirmou que dificilmente o governo vai cumprir a meta de déficit zero das contas públicas no ano que vem. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores caiu novamente. Fechou com queda de 0,68%, no menor patamar desde o início de junho. O dólar subiu, fechando em R$ 5,04. O ministro da Fazenda afirmou que pessoalmente vai perseguir a meta fiscal. Falou, abre aspas, minha meta está mantida. O uso da primeira pessoa deixou dúvidas em relação ao apoio do presidente Lula. O que eu ouvi de muitos analistas é que a meta de zerar o déficit é de fato difícil, mas que é possível chegar perto disso. Uma coisa é não atingir a meta brigando até o fim por aumento de receitas, segurando gastos públicos, mostrando aí que existe um apreço pelo ajuste fiscal. Uma outra coisa é não atingir a meta das contas públicas sem esforço nenhum. Então isso faz muita diferença nos juros e na inflação. Segundo dados da Receita Federal, até setembro, a arrecadação do governo federal aponta queda de 0,78% em termos reais, já descontando a inflação. Desde janeiro, as projeções de crescimento do PIB desse ano saltaram de 0,5% para 2,89%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Nessa entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que o objetivo da medida provisória que regulamenta a subvenção do ICMS é recompor 200 bilhões de reais da base de arrecadação. Isso significa uma perda em torno de 35 bilhões para os cofres do governo federal.
A sensação que passa é a de que Lula, como presidente da República, determinou que este ano de 2023 seja um ano de retomada de obras, de projetos que possam gerar emprego, que possam gerar uma boa imagem política de alguém que está fazendo algo nesses primeiros meses, mas com uma conta que quem tem que fechar é o Fernando Haddad. Então é o famoso Haddad. Se vira para fechar a conta, mas disso aqui eu não abro mão. É uma situação que agora, internamente, está inclusive sendo discutida com o chamado Conselho de Coalizão entre lideranças partidárias em Brasília. Tiago. Heitor, eu tenho uma opinião que pode até parecer polêmica quanto a esse assunto. Primeiro, a gente tem que pontuar que há, sim, um discurso diferente do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas, ao mesmo tempo que há uma diferença no discurso e até na busca pela meta fiscal, a gente tem que colocar o seguinte: o tal do mercado, que a gente gosta tanto de falar, já tinha precificado que teria um déficit fiscal no ano que vem. Isso não é segredo para ninguém, que as contas iam fechar esse ano, e esse déficit apontado ia fechar com déficit nas contas públicas. Então, eu não entendi essa reação exagerada, porque isso já estava precificado pelo tal do mercado. Então, para a gente ver como uma movimentação política acontece nesse ponto. Inclusive, nesse momento, uma reunião de líderes com líderes da Câmara no Palácio do Planalto, com a presença do ministro Fernando Haddad e de outros ministros do presidente Lula. Dito isso, que isso estava precificado e que há, sim, essa discordância na posição, o tal do mercado, para quem está nos ouvindo entender, o mercado não é indústria. O mercado é o mercado financeiro, principalmente, que é uma parcela 0,005% da população brasileira que faz essa precificação e que fica nervoso com isso tudo. O mercado financeiro precisa entender que o projeto de governo que foi eleito pela população brasileira é um projeto gastador. Não tem como falar que não é. Alguém tinha dúvida disso? Quando o presidente Lula foi eleito, todo mundo conhecia os outros governos petistas. Sabe que os governos petistas apostam no desenvolvimento pelo investimento público. Não é segredo para ninguém. Então eu vejo essa surpresa, esse mal-estar, eu fico olhando e falo, meu Deus. Gente, a imprensa também tem que tomar atento e tomar também uma vergonha na cara, né? De entender que é isso, esse foi o projeto eleito. Pode criticar, pode falar, mas eu acho que a gente dá importância demais para citar o mercado. Ele tem a sua importância, mas ele não representa a população do Brasil. Ele não representa a realidade do povo brasileiro. Ele não representa a indústria que gera empregos. Ele não representa o comércio que gera empregos. Ele não representa o setor de serviços que gera empregos. Então eu acho que é preciso uma atenção quanto a isso. Eu fico muito preocupado com essa importância que se dá ao mercado. Ele é importante, mas e os outros setores da economia? Também são importantes. E muitas vezes o mercado financeiro está mais ligado à especulação e a quem quer ganhar dinheiro fácil do que qualquer outra coisa. Então eu acho que esse ponto é importante. Indo para as contas públicas. Chegar à meta zero, acho importantíssimo. Acho que as contas públicas têm que estar saneadas. Sem dúvida nenhuma. E o governo peca no seguinte quesito: o governo não faz corte de gastos onde precisa ser feito corte de gastos. E onde precisa ser feito corte de gastos? Uma reforma administrativa seria muito importante para o governo nesse momento. Aí vão colocar, mas o governo criou mais ministérios. Criou sim, mas dentro de uma estrutura já existente. Eu fui até olhar para ver se novos cargos tinham sido criados. E assim, você olha uma estrutura já existente, que existia antes com menos ministérios, porque os ministérios foram criados a partir de secretarias. Então é o que eu digo, nenhum governo faz o que cumpre. Cumpre exatamente o que promete. Por quê? Porque quando faz a redução de ministérios, mantém as secretarias. Aí a estrutura continua a mesma. Quando aumenta, só transforma as secretarias em ministérios. Então a gente precisa de uma reforma administrativa séria no país, para redução de cargos públicos que não tem mais sentido, redução enxugar a máquina pública onde é preciso, porque também é preciso lembrar, a máquina pública parece muito grande para quem tem condições,
Mas em muitos setores carentes do Brasil, a máquina pública é pequena demais, porque falta muita coisa. Então acho que é preciso gastar o dinheiro, mas gastar bem. Esse é o ponto central. Contas públicas, é preciso sim buscar a meta zero? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo concorda disso e concorda com isso. Mas mais do que isso, é preciso gastar o dinheiro bem e onde precisa. O Estado precisa estar presente, principalmente para as pessoas mais carentes. E é onde o Estado mais falta. Então acho que esse é um ponto central que a gente tem que colocar aqui. O Marco Silva Bedin mandando os parabéns ao Tiago pelo comentário, concordando com a análise do Tiago Prudente sobre o assunto, e o Edvalmir Massa dizendo que ele acredita que se fosse o Bolsonaro falando a mesma coisa, o cenário político seria outro, a repercussão seria diferente. São os nossos ouvintes participando pelo 97102-1493. Um rápido intervalo, na volta tem mais destaques da região, porque, olha, a polícia conseguiu descobrir um esquema de tráfico de drogas que eu concordo com o ouvinte que escreveu aqui, dizendo que nunca tinha visto nada parecido. É um assunto que está no portal bandmulti.com e eu também vou te dizer que eu nunca tinha visto nada igual. É um esquema de tráfico de drogas em que a cocaína era escondida em sabão. Como assim? Eu conto pra você logo depois do intervalo, daqui a pouquinho aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo apresentaram crescimento de casos de Covid-19 entre os adultos. A informação faz parte do novo boletim Infogripe divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Apesar de ser uma alta nos casos de forma mais lenta, é preciso que a população siga em alerta. Em contrapartida, o levantamento apontou que Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, que apresentaram alerta de crescimento em boletins anteriores, não passam mais por uma alta nos casos. Ainda de acordo com a análise da Fiocruz, no cenário nacional, há estabilidade de casos de síndrome respiratórias aguda grave em crianças e adolescentes. No entanto, na população adulta, principalmente a partir de 65 anos, já é possível ver um lento aumento. Esse cenário é reflexo do crescimento dos casos positivos para a Covid-19, a partir do mês de setembro, especialmente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Kevin Veloso, de Campinas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu
Esperamos por você. Masterchef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Vem aí o jantar beneficente em prol da Casa Maria de Nazaré, com show de Chitãozinho e Chororó. Dia 1º de novembro, às 19 horas, na Hípica Campinas, com buffet Cláudia Porteiro e bebida à vontade. Toda a arrecadação com a venda de ingressos será revertida para a entidade social. Para mais informações, acesse casademariedenazaré.org.br/chx. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h12. Acompanhe comigo essa história. Uma ocorrência policial de ontem à noite, região do San Martín. Polícia Militar fazia patrulhamento. O endereço exato aqui é Avenida Armando Otaviano. E ali, por volta de 10h20 da noite, os policiais perceberam que tinha um carro em alta velocidade e que o motorista ficou nervoso quando a viatura da Polícia Militar encostou. Eles então deram ordem de parada, ele desceu, passou ali pela revista, num primeiro momento não encontraram nada, perguntaram, tá correndo por quê? Não, nem percebi que estava correndo, até a hora que abriram o porta-luva. Aí a casa caiu porque ali estava escondido um pequeno tijolo de maconha. E é uma maconha feita em laboratório. Ele ali foi perguntado, a casa caiu, não tem mais como negar, e diz que ele vende esse tipo de droga, que é a chamada droga tipo dry, em festas, principalmente chamadas festas raves, e em Campinas e em outras cidades da região. Aí os policiais deram voz de prisão, o senhor está preso em flagrante por tráfico de drogas, e a gente quer saber se o senhor tem mais entorpecente. Ele confessou que dentro de casa tinham outros tijolos de maconha, que ele tinha acabado de buscar. Esses tijolos foram pegos num shopping na cidade de Campinas, em que ele marcou um encontro, e ali foi entregue esse material entorpecente. Chegando na casa do suspeito, primeiro que os pais foram surpreendidos, não sabiam que ali tinha, e ele apresenta para os policiais o que seriam os tijolos de maconha. Quando abre, ele, traficante, é o primeiro a ficar inconformado. Eu não acredito que me enganaram. Ficou inconformado, soltou um palavrão que está registrado até no boletim de ocorrência. Porque ele foi enganado por um outro traficante fornecedor da droga, porque ele disse que recebeu sabão. E ele queria um pacote de maconha para revender depois nas raves. Espera aí, não entendi. Como assim? O bandido reclamou da droga que tinha recebido do outro traficante, é isso? Só faltou chamar a polícia, né? Chamar o Celso Russomano, que ele foi enganado no direito do consumidor. Código de defesa do consumidor. Só que o sabão não era sabão, ele não estava puro. Dentro do sabão estavam escondidas porções de cocaína. E aí ele ficou mais indignado ainda, mas não era a cocaína que eu queria. Ele tinha encomendado maconha com o fornecedor. Olha que história bizarra e surreal. Ele foi preso em flagrante. A investigação agora segue para saber quem é esse fornecedor que se encontrou com ele num shopping. A polícia já sabe em que shopping foi esse encontro, tá no boletim de ocorrência. A gente não vai falar porque o shopping não tem nada a ver. São duas pessoas que se encontraram ali e o shopping, na verdade, não tem nada a ver. Foram um local de encontro público para tentar chamar menos atenção. Mas ele falou que recebeu a droga por engano. Ele não negou que é traficante. Ele só falou, não era essa droga que eu estava esperando. Estava esperando tijolo de maconha. Então essa cocaína, eu não tenho nada a ver com ela. Eu nunca tinha visto uma história assim, Thiago. E olha que eu faço jornalismo policial desde 2009 nessa cidade. Não, eu tive até que te interromper, né? Porque eu falei, eu tô ouvindo direito essa história? Pelo amor de Deus. E pior de tudo, né? Que o traficante que revendeu ainda levou uma droga que é mais cara, né? Sim. Porque a cocaína é mais cara do que a maconha propriamente dita, né? É uma história bizarra como um todo, né, Heitor? Inacreditável. Ainda troca num shopping. Essa história, acho que nem os policiais
acreditaram. Acho que a hora que o escrivão estava registrando o boletim de ocorrência, falou: vocês têm certeza disso? Não foi inventada essa história, não. Inacreditável. E ainda, sem dúvida, o que foi detido aí preso vai argumentar para o juiz falar: mas eu não posso ser condenado por essa droga, porque não era essa que eu estava esperando. Eu estava esperando outra droga. Só faltou chamar o PROCON pelo direito do consumidor. É inacreditável, surreal. A reação que ele tem com o palavrão que está no boletim de ocorrência. Eu fico imaginando os policiais na hora da abordagem. Por que você tá indignado? Não, porque não foi essa droga que eu comprei, era outra. Os caras me enganaram. Ah, pronto, agora vai virar também direito do consumidor o tráfico de drogas. Era só o que faltava. 11h17. Uma outra ocorrência policial que ganha um desdobramento a cada minuto que passa é o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e um grupo de empresários aqui da região, aqui do interior de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República entrou na história agora, porque Alexandre de Moraes pediu para se tornar assistente de acusação. É quando você está com um advogado constituído para te defender numa história e você tem o Ministério Público como o fator de acusação. É um promotor do Ministério Público num julgamento quem vai fazer a acusação. Mas ele pode dividir o tempo previsto para a acusação com o advogado assistente que é determinado pela família, pela vítima, por alguém que esteja querendo que aquele acusado seja condenado, ok? Nesse caso, o advogado da acusação seria o próprio Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o que tem uma cara de carteirada também. Agora, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que essa decisão que autoriza Alexandre de Moraes a ser parte da acusação, usando oratório, usando tempo para fazer a defesa oral, isso não seja aprovado. O Gustavo Gimenez conta pra gente mais informações sobre esse pedido e quais são os argumentos apontados pela defesa da família do empresário aqui da região. No recurso são questionados 2 pontos. O primeiro, a admissão das supostas vítimas como assistentes de acusação. Neste caso, a PGR aponta que o relator Dias Toffoli confere privilégio incomparável com os princípios republicanos da igualdade, da legalidade e da própria democracia. A Procuradoria considera que a medida é inconstitucional. O segundo é o acesso restrito ao vídeo enviado pela Itália, em que parte da suposta agressão teria sido registrada. A própria PGR não tem acesso a essas mídias. O documento lembra que não cabe sigilo ao MP, nem mesmo nos casos em que essa condição é legalmente prevista. A confusão no aeroporto de Roma aconteceu em 14 de julho e teria começado por conta do uso de uma sala VIP. Na versão do ministro, Roberto Mantovani, empresário de Santa Bárbara do Oeste, teria se referido a ele como bandido, comunista e comprado, e dado um tapa no rosto do filho de Moraes, derrubando inclusive os óculos que o jovem usava. Dias depois, de volta ao Brasil, a família Mantovani prestou depoimento à Polícia Federal em Piracicaba, negando todas as acusações. Em 4 de outubro, a Polícia Federal divulgou um relatório das imagens analisadas pelas câmeras de segurança do aeroporto. De acordo com a PF, Roberto e Andréa Mantovani provocaram e possivelmente podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado o ministro Alexandre de Moraes e seu filho Alexandre Barsi de Moraes. Em vídeo anexado pela defesa do casal ao inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal se dirige à área de embarque do Aeroporto Internacional de Roma, quando é questionado. O senhor está nos ameaçando? Em resposta, Moraes aponta o dedo e diz: bandido. A PGR pede que o ministro relator reconsidere a decisão nos pontos questionados e, caso decida manter as ordens, que o recurso seja encaminhado ao plenário do STF para julgamento colegiado. O caso ele não é uma bobagem, tá? Porque você ainda tem que saber se Alexandre de Moraes foi acuado como um cidadão comum ou se ele foi acuado pelo cargo que ocupa. Isso tem uma diferença importante. Mas que é uma história que já cansou, que parece mais grave do que se tornou, muito em função da repercussão, muito em função da postura do ministro Alexandre de Moraes de não deixar passar nenhum detalhe, mas ao mesmo tempo não mostrar também todas as provas que a acusação tem em mãos.
Isso vai gerando um desgaste que chega à Procuradoria-Geral da República, que chega à Suprema Corte e que mostra também, de certa forma, a falta de diálogo que nós temos no mundo hoje em dia. Porque poderia ser resolvido já de outras maneiras, sem usar tanto a máquina pública assim por algo que, óbvio, não é inútil, tem que ser investigado, mas também não é a principal pauta do judiciário brasileiro em 2023, né, Thiago? Longe disso, longe disso. E o que você disse sobre carteirada é mais do que isso, né? É inadmissível que Alexandre de Moraes atue ali como assistente da acusação. Não dá, não é razoável. Eu não sei sobre a questão legal, eu vou ser sincero aqui, não sei, os advogados têm visões, a PGR diz que é inconstitucional, e eu não sei exatamente do trâmite legal, e os ouvintes sabem como eu sou legalista com essa questão, tudo que é relacionado à lei. Eu acho que se está na lei, tem que ser cumprido sem problema nenhum, tá lá. Se a gente discordar, a gente tem que propor uma mudança na lei, mas não os casos específicos. Mas mesmo diante disso, tem algumas situações que a questão mesmo que não seja ilegal, e nesse caso a PGR aponta que é inconstitucional, e eu acredito que seja, pelo que a PGR apontou, é no mínimo imoral, né? O ministro dá uma carteirada daquela que não dá, né? O mínimo do razoável é o distanciamento do caso, ele apresentou a denúncia, deixa os órgãos competentes processar a denúncia, que a acusação seja feita pela promotoria, que tudo corra como tem que correr. O ministro não precisa se envolver dessa maneira, então aqui fica o exagero, total exagero nesse caso, sem necessidade alguma dessa situação, e um desgaste desnecessário. Como você disse, Heitor, não descaracteriza a importância do fato que ocorreu, e principalmente a explicação. Foi um ataque a um cidadão, uma briga no aeroporto, ou foi um ataque pela função que o ministro cumpre? Esse é um ponto importante. Então, esse é um ponto importante a ser esclarecido. Quanto à decisão do ministro Dias Toffoli de permitir que o ministro Alexandre de Moraes participe ali da acusação, desnecessária, sem razoabilidade nenhuma, e eu espero que seja revista, sinceramente, porque se não for revista, o processo vai estar contaminado, os empresários acusados não vão ter um julgamento justo, isso tem que ficar muito claro aqui, não adianta falar que seguiu a lei, não vai ser um julgamento justo, então é preciso sim que haja um distanciamento de quem julga, de quem está fazendo a acusação ali, porque não tem como um ministro que tem o poder que tem ir lá e fazer parte da assistência de acusação. Não tem como, não é razoável, não tem justificativa, não tem argumento, e está completamente equivocado. Espero que a decisão seja revista e que os pontos levantados pela PGR sejam acatados pela Justiça. E a gente tem que aguardar. Sem dúvida nenhuma, se não forem, vai dar mais força para a defesa, que vai ter um argumento a mais aí para apontar que há um direcionamento nesse julgamento. 11h25, para a gente fechar essa edição desta terça-feira aqui do Manhã Bandeirantes. Tiago Prudente, durante essa edição nós falávamos sobre a contradição do déficit zero, de um lado o presidente Lula, do outro o Fernando Haddad, e eles tentando passar uma imagem de que não vai virar braço de ferro. Você conseguiu apurar algumas novas informações sobre esse assunto e vai compartilhar agora com o ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Estava falando com alguns deputados da base do governo e eles trabalham com déficit de 0,25. É isso que a base do governo coloca. Inclusive, depois dessa apuração, estava acompanhando outros colegas, Daniela Lima, da Globo News, acabou postando que Haddad estaria pregando no deserto sobre a busca da meta. E aí, a gente está dando crédito, no jornalismo a gente dá crédito quando a informação não é nossa, nesse caso do dia Haddad está pregando no deserto. Fui questionar novamente os deputados da base sobre esse ponto. Alguns dizem que o ministro realmente não tem o apoio da ala política para essa questão, mas me chamou a atenção de um dos deputados da base que me disse o seguinte, falou assim, olha, é a função do ministro da Economia, da Fazenda, buscar o déficit zero. Se ele não fosse ministro da Economia, ele não buscaria essa meta. É algo difícil de alcançar, mas ele tem, como ministro da Economia, como ministro da Fazenda, né, que é a nova nomenclatura, retornou à antiga,
tem que buscar o déficit zero. Se ele não buscasse, ele não estaria cumprindo o seu papel. Então é isso, um déficit aí de 0,25, é isso que a ala política do governo trabalha, e a ala econômica busca aí o déficit zero. Eu, sinceramente, acho muito difícil, como o tal do mercado também acha muito difícil, já achava antes das falas do presidente Lula, já trabalhava com déficit nas contas públicas. Mas vamos aguardar aí, para você ver, Heitor, como tudo é muito relativo nessas horas. Se a gente for parar para pensar, realmente o ministro da Fazenda tem que buscar o déficit zero, né? É a função dele, né? Ele foi contratado para isso, né? Agora não é obrigação das outras alas cumprirem esse déficit zero. É complicado. Não é fácil, não, mas esse assunto vai se arrastar ainda durante um tempo, porque a gente tem uma fixação com essa história que é um negócio impressionante. Vai ser, sem dúvida nenhuma, assunto nas reuniões de bastidores em Brasília, nessa semana mais curta, e também na nossa programação, que a partir de agora vai abrir espaço para o noticiário esportivo. A rodada da Série B terminou, faltam só 4 rodadas. Não tive a oportunidade de perguntar a Thiago Prudente, desanimou depois da derrota para o Botafogo? Olha, matematicamente ainda tem chances. Na racionalidade, não vejo mais chances, assim, conhecendo o Guarani. Mas, como futebol é futebol, mas como torcedor, a esperança é a última que morre. Enquanto tiver 1% de chance, vou estar lá torcendo para que o Bugre volte à primeira divisão. Mas, acho muito difícil. Estou preocupada mesmo com a situação da Ponte Preta, que tá complicada e a chance da Ponte cair é grande, hein, Heitor? Macaca que tem mais sorte do que juízo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem viu o Tombense vencer a Chapecoense por 2-1. Segue fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada, mas agora tem 2 times dando farol alto, sinalizando que querem passar. O próprio Tombense, que é o 17º, a Chapecoense, que ficou na 18ª colocação. E isso é assunto para Carlos Henrique e todo o time do Nossa Área, com o comando de Carlos Batista, a partir de agora na Rádio Bandeirantes Campinas. A gente volta amanhã, quarta-feira, véspera de feriado, Thiago Prudente. Exatamente, amanhã estamos de volta. E um detalhe para os pontepretanos: não pode entrar na zona de rebaixamento. Entrou, para sair não é fácil não, hein? Um abraço para você, Heitor, para os ouvintes. E claro, os pontepretanos e buglinos agora ficam com a programação esportiva. Até amanhã. Uma ótima terça-feira a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios.
Olá, galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí. No programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João. Todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Bandeirantes.